Seja bem-vindo ao Gente que Transforma. Uma alegria imensa receber um amigo de infância, de adolescência, Diego Curvelo, palestrante e publicitário. Na minha época era muito mais do que isso, era um showman. Verdadeiramente, Diego é uma pessoa extraordinária. E nos tempos de hoje, Diego, eu me alegro muito de dizer que você é gente que transforma. E eu queria dar as boas-vindas ao nosso programa, mas já possa contar aí um pouquinho da sua trajetória. O que é que você fez, faz e está fazendo agora? Bem, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, Raoni. Você sabe que nós somos amigos de longas datas, somos irmãos maristas, então essa ligação com a escola, com aquela comunidade, enfim, com as nossas crenças, nossos valores são muito fortes. E reencontrá-lo é como se a gente tivesse se encontrado na aula de matemática. Verdade. Parece que o tempo não passou, né? Então, fico muito grato pelo convite. E quando a gente pode trocar ideias para inspirar outras pessoas, né, a dar um primeiro passo, às vezes que a pessoa precisa de um estímulo, de ter mais clareza do que ela quer fazer, isso me impulsiona muito, assim. Eu gosto muito de tratar desses assuntos, né, estimular as pessoas, inspirar as pessoas. Eu sou publicitário há 20 anos, né? Comecei aqui, fiz faculdade de jornalismo aqui em João Pessoa e comecei no mercado local, né? Mas depois de 4 anos eu percebi que eu precisava de um mercado maior para criar novas oportunidades. E aí fui para Recife, comecei a trabalhar numa agência pequena lá. Essa agência se expandiu para a África, foi para Angola, eu fui para lá montar a operação. Depois nós voltamos para tomar conta da operação no Brasil, para eu casar também, que eu já estava namorando à distância e já estava começando a ficar complicado. Pedi minha esposa, né, em noivado, pedi em casamento, na verdade, no aeroporto, chocando a família toda. Comprei a aliança lá em Lisboa e já vim com a aliança. E nessa minha volta eu percebi que a gente precisava unir forças, e aí a agência fez um acordo operacional com uma grande agência lá em Recife e acabou que não rolou essa fusão, mas eu fiquei lá na operação, montei uma equipe de criação, me tornei diretor de criação e depois vinha me tornar sócio da agência que eu estou há 10 anos, que é a Martpet, a agência que atende clientes Norte-Nordeste e já atendeu clientes nacionais também ao longo desses 23 anos de agência, né? São pessoas, os fundadores eram pessoas que eu já admirava, já respeitava muito. E estamos aí fazendo um trabalho não só lá em Recife, né, mas a gente teve operação em Fortaleza também, que a gente atendeu o Banco do Nordeste. Estamos com uma operação aqui em João Pessoa, na Paraíba, na verdade, há 3 anos. E nesse mercado, entre o trabalho de publicitário, eu comecei a fazer palestras também em 2015, muito pela necessidade de criar um conteúdo que pudesse falar um pouco de atitude criativa, porque as pessoas buscam sempre grandes ideias, mas às vezes não tem atitude para botar em prática. E qual era o público, o foco dessas palestras? Que eu vejo que agora na internet você tem dado uma roupagem nova no seu Instagram, nas suas redes sociais, e focado em promover conteúdos para esse público, mas você focou em algum público? Então, de janeiro para cá, eu resolvi começar a planejar melhor como eu ia compartilhar esse conteúdo. Então eu venho fazendo vídeos sobre criatividade, sobre produtividade, desenvolvimento pessoal. Então esses vídeos que eu compartilho nas redes sociais são muito mais para contribuir com a audiência e levar um certo tipo de conhecimento que pode estimulá-los a, de repente, dar passos diferentes na sua jornada. Mas a ideia da palestra ela surgiu quando, em 2015, eu fui fazer um estágio numa das maiores agências do mundo, que é a UMAP BBDO, hoje é a agência mais criativa do país, uma agência que atende Volkswagen, Havaianas. Eu tirei as minhas férias em 2015 para passar 30 dias lá aprendendo. Comecei a conversar com o CEO da empresa, né, com o diretor de criação, o vice-presidente de criação de lá, e trocando ideias ele falou assim: bicho, você é tão entusiasta da profissão, veste tanta camisa do nosso negócio, tem tanto amor pelo nosso mercado,
que não tem como eu não te convidar para vir aqui, passar uns dias com a gente e tal. E aí eu fui para... É como se eu tivesse ido jogar no Barcelona. Imagina assim. Na área publicitária. Exatamente. Porque você vê lá o time dos sonhos, e aí você tem a oportunidade de ir para lá pro time de sonhos, bater uma bolinha com os caras, aprender como é que eles fazem as jogadas, as táticas. Então... E você abdicou das suas férias para... Exatamente. Mais um momento de aprendizagem. Isso, para ter um momento de imersão ali e até mesmo me questionar, será que eu, na época eu tinha, acho que 16 anos de profissão, por aí, 15, 16 anos, e aí eu me perguntava, será que esse caminho todo que eu trilhei foi o caminho certo? Será que se eu tivesse tomado uma outra direção, eu não ter... Sabe, fica aquelas dúvidas na cabeça, Nessas dúvidas, eu acredito que nesse tempo todo você teve histórias transformadoras. Sim. Dentro de você, na sua vida particular, profissional, pouco importa. O mais importante era que você contasse qual é a maior história transformadora que aconteceu com o Diego. Eu tenho uma teoria que é o seguinte: eu acho que todo ponto de virada de qualquer pessoa, 99% das vezes, esse ponto de virada acontece diante de uma atitude criativa que você passa a ter. Se todo mundo analisar, eu tive uma ideia naquele determinado momento e tive a coragem, a atitude de fazer e colocar ela em prática. Eu acho que talvez essa experiência foi, que eu estava comentando com você, foi um grande ponto de virada na minha vida, porque eu estava muito em dúvida se eu tinha percorrido todos esses anos o caminho certo. E quando eu cheguei lá, que eu troquei ideia com os meus ídolos, assim, os profissionais que eu mais respeitava, sabe, meu coração acelerava, eu ficava emocionado e eu sabia que eu estava no lugar certo, que eu tinha feito a escolha certa. E aquilo ali me estimulou a criar um outro tipo de negócio que foi, na verdade, começar a compartilhar esse conhecimento, porque eu já participava de painéis, palestras, seminários, sempre com temas diferentes. Eu queria organizar tudo num tema só para eu poder compartilhar para diversos públicos. Naquele momento, eu quis compartilhar aquela experiência que eu estava vivendo, mas a coisa foi se ampliando e eu acabei criando uma palestra chamada Sorte é para os Fracos, que fala um pouco dessa atitude criativa que você precisa ter, baseado na sua essência e na sua postura, para você começar a sair do lugar comum. Você sair da zona de conforto e começar a ter outros tipos de atitudes que talvez vão ajudar na atividade que você performa, quanto na atividade que você de repente quer trabalhar. Então, de 2015 para cá, eu já dei palestras em várias empresas multinacionais, nacionais, regionais, trabalhando com diversos tipos de público, desde de vendedores até chefe de cozinha. E você percebe que o ser humano, ele é movido a boas histórias, né? A venda, por exemplo, é uma transferência de emoção, né? Quando você vende a visão daquele produto, daquele serviço, e a pessoa se vê usando aquele produto ou aquele serviço, é onde está a grande relação que uma marca constrói com o consumidor, com aquela pessoa que está adquirindo aquele serviço ou aquele produto. Olha só, pessoal, vocês têm um insight que eu peguei para mim, mas que vocês possam perceber. Diego, em determinado momento, com todas as suas dúvidas, e aí você também pode ter essas suas dúvidas, abdicou das suas férias para fazer uma imersão com os melhores naquele momento em que ele enxergava que poderia contribuir com a sua vida profissional. Parou tudo. A partir dali, a chave da virada da transformação que ele considera foi poder levar a sua palestra. Nesse momento da palestra, Diego, e eu tenho certeza que você tem lido bastante, porque eu olho o Diego com essa mesma intimidade da época de colégio e vejo o amadurecimento de Diego com a contribuição dele para a sociedade. Se você considerasse um livro que você tenha lido, transformado a sua vida, qual livro você recomendaria para o pessoal? Cara, são muitos, na verdade. Ou vai vir um Sorte é para os Fracos, de Diego Curvelo. Você já tá antecipando as coisas aí, mas a gente tem um projeto de escrever um livro. Olha aí, tá vendo? A gente tem um projeto de escrever um livro, Sorte é para os Fracos, transformar isso num conteúdo ali didático, onde a gente possa
compartilhar, inclusive situações da minha vida, porque assim, se eu fosse contar aqui situações que foram pontos da minha vida, de pontos de virada da minha vida, foram muitos, inclusive na infância, inclusive no colégio. Eu conto isso na palestra. Mas, enquanto o livro não sai, qual livro você recomendaria? Enquanto o livro não sai, tem um livro que eu, assim, para quem é pai, né, ou para quem gosta de ler um pouco mais sobre essa relação de adultos e crianças e comportamento e tal. Tem um livro que eu gosto muito, que é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do professor Augusto Cury. Tem um livro também que eu li recentemente do professor Mário Sérgio Cortella, que é A Sorte Segue a Coragem, que fala como você enxergar melhor oportunidades e entender melhor essa relação com a sorte e descobrir de onde vem a coragem, porque a coragem ela nasce muitas vezes da necessidade de você sobreviver, né? Você precisa ter coragem para tomar algum tipo de atitude que vai transformar aquela tua realidade. E às vezes a gente não está capacitado para isso, né? E às vezes a gente não tem atitude de tomar uma certa... de fazer alguma coisa que possa mudar a sua vida, mas você achando que está fragilizado ou que não tem ainda aquela capacitação suficiente, você não faz. E aí você fica ali parado, e aí minha mãe falava... A minha mãe de vez em quando dava umas tapas em mim, e ela fazia assim... Toda mãe diz isso, né? Meu filho dói mais em mim do que em você, né? Porque depois que eu virei pai, eu senti muito isso na pele. Mas ela me fez entender que umas palmadinhas dos pais não é nada diante de como a vida bate. A vida bate forte e bate para nocautear, e ela tem uma força tremenda. Então, quando você entende que você precisa estar o tempo inteiro fortalecido, o tempo inteiro preparado para quando essa sorte de repente aparecer, você transformar ela numa oportunidade, aí você entende que você o tempo inteiro precisa estar estudando, aprendendo, né? Aquele que diz que sabe tudo, na verdade não sabe de nada, né? Então, nesses 2 livros você consegue sintetizar a sua história de coragem. Eu vejo, Diego, em seus olhos, quando você falou do seu filho, o coração deu uma acelerada. Nessa motivação de olhar para o seu filho, se você fosse dar um conselho a você mesmo, há 20 anos, que conselho você daria? Rapaz, tu tem umas perguntas aí que são cabulosas, sabe? Rapaz... Diego por Diego. Eu vou te falar que talvez ler mais, e talvez eu acho que se de repente eu tivesse tido um planejamento melhor de como utilizar o meu tempo com as pessoas certas, eu acho que eu tinha performado muito mais, sabe? Eu acho que eu teria criado muito mais oportunidades, assim, porque às vezes você perde muito tempo com pessoas que realmente não querem construir algo com você, sabe? Quando você está do lado de gente do bem, não que eu tenha andado com gente do mal, mas é porque tem pessoas que não são produtivas para a sua vida, sabe? E às vezes você está do lado de um grande amigo que realmente quer construir algo e que te inspira, talvez tivesse acelerado assim as portas que eu abri com muito suor, com muito trabalho e enxergando oportunidades às vezes onde não tinha. O seu olhar de mundo, para a gente fazer uma última pergunta, mas o seu olhar de mundo nas cidades que você já viveu, já morou, como é que você percebe a nossa cidade, João Pessoa, daqui a 5, 10 anos? O que é que você gostaria de ver nessa cidade que você viu em outras, ou até mesmo dizer assim, poxa, João Pessoa poderia ir por esse caminho? O que é que você sugeriria? Cara, eu vejo um João Pessoa como um grande celeiro de talentos, né? As pessoas daqui, elas são, assim, pessoas que têm uma formação excelente, né? Tenho grandes amigos em diversas áreas que são pessoas muito bem sucedidas, são extremamente inteligentes, são muito comprometidas com aquilo que fazem.
Então acho que o maior valor que a cidade tem são as pessoas. Potencial. E eu acho que o investimento em mais nessa área humana, sabe, de educação, de você promover a criação de novos talentos, eu acho que se a gente tivesse um incentivo maior nessa área de empreendedorismo, porque o brasileiro em si, ele empreende muito por uma necessidade de sobrevivência mesmo, sabe? O cara não tem o que fazer, vai lá, bota uma barraquinha de cachorro-quente, vai vender isso, vai vender aquilo. Ele não é forjado... ele não é forjado a criar o seu próprio negócio. Então, como a gente tem grandes talentos aqui em diversas áreas, eu gostaria muito de, daqui a 5 anos, ver esse fomento de novas ações relacionadas a esse desenvolvimento profissional de novos talentos. Tem uma coisa que só eu sei, mas que eu vou pedir para ele encerrar fazendo algumas das suas imitações. Eita, Diego é um showman, como eu disse. Se você fosse escolher alguém para imitar ou quiser imitar, ele já passou no show do Tom, já passou em diversos programas. Vá lá no Instagram dele, Diego Covelho, você vai ver o que eu estou dizendo. Eu, na verdade, quando eu comecei a falar da minha trajetória aqui, eu esqueci uma coisa. O primeiro emprego que eu tive foi no rádio. Eu fiz eu passei acho que 1 ano e meio na Rádio Arapuã. Na época eu saía da faculdade e ia todo dia lá na rádio tentar uma oportunidade para falar com o dono, para mostrar umas imitações para ele. Foi muito interessante porque eu tinha um programa de humor lá na época. E aí eu cheguei já chegando, dando ideia. Fiz, esse programa tá meio fraco, tem umas ideias legais aqui. Mostrei umas imitações pra ele, ele olhou as imitações e falei, tu faz isso tudinho? Eu falei, faço. Aí ele fez, rapaz, então, nesse próximo final de semana eu vou botar você no ar. Se você for bem, eu deixo você aí. Então assim, ele não me pediu pra fazer nenhuma imitação, você acredita? E eu fiquei muito, assim, tocado com relação a isso. Fiquei emocionado porque ele acreditou num menino de 19 anos que ele podia, de repente, fazer algum tipo de imitação. Mas quando eu fui para Ana Hickman, recentemente, assim, dos últimos programas que eu participei, tem uma imitação que sempre me pede, que é para imitar Raul Gil, né? E na época eu acho que ele estava na Record, e ele fala assim, vamos aplaudir, olha, eu tô aqui com o Raul, essa pessoa fantástica, essa pessoa fenomenal, então eu gostaria de agradecer, obrigado, senhor, por estar ao lado de Raoni. Isso é uma das imitações, mas uma que me pedem muito também é Reginaldo Rossi. O rei Reginaldo Rossi, né? E o Rossi diria assim... Que na sua época de colégio era sim, no tempo do Oba-Oba, né? Exatamente. Nação soberana. Nas gincanas, né? É verdade. E o rei faria assim... Olha, bicho, eu tô aqui em João Pessoa, que é maravilhosa essa cidade, porque João Pessoa tem as mulheres mais bonitas, as mulheres mais gostosas e ainda por cima virgens. Reginaldo tem essa coisa caliente, né? Diegão, muito obrigado, meu irmão. Massa, Deus abençoe. Velho. Amém. Você continue sendo essa pessoa maravilhosa e você, com certeza, é a gente que transforma. Siga Diego Covelho e veja aí, sorte não é para os fracos. Massa.